Olá, meus amados, tudo bem? Estamos aqui então mais uma vez para mais um estudo do nosso discipulado. Estamos estudando o livro de Tiago nesses dias e hoje é o terceiro estudo a respeito do livro de Tiago. Ainda estamos no primeiro capítulo, estamos dividindo ele passo a passo para que a gente compreenda o máximo possível e o melhor possível cada um dos ensinamentos que essa carta tem a nos oferecer. Amém? Então, quero que você esteja já preparado aí com sua Bíblia aberta no livro de Tiago, também com seu caderno, sua caneta na mão, para que a gente possa estar estudando esse livro e anotando aquilo que a gente conseguir entender ou aprender de mais relevância, de maior importância, para que a gente possa colocar em prática durante nossos dias. Amém, queridos? Mais uma vez agradeço você que está aí fielmente todas as segunda-feiras, né? Nossas segundas já estão marcadas já, onde a gente vai ter sempre um estudo novo aí, pelo menos enquanto perdurar esse discipulado, né? Então você já sabe que na segunda-feira às 20 horas terá um vídeo novo do discipulado enquanto ele estiver durando, né? Não sei ainda quanto tempo vai durar, mas creio que mais algum tempo aí, mais alguns meses. Pelo jeito o livro de Tiago vai longe ainda, são 5 capítulos apenas, porém a gente está realmente mastigando bem ele para que a gente compreenda o máximo possível de coisas relevantes para o nosso amadurecimento na fé. Amém? Vamos lá então, chega de papo, né? Mas preciso pedir um último favor, não esqueça, curta, compartilha e comente os vídeos. Isso ajuda para que mais pessoas sejam alcançadas e sejam edificadas também por esse discipulado, amém? Compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que, quem sabe, aí atraia a atenção de outros para estarem aprendendo junto conosco. Bem, queridos, enfim, vamos lá então. Tiago, capítulo 1, e hoje nós vamos estudar 3 versículos. Só 3, mas vamos ver o que a gente pode aprender com eles. Versículos 9, 10 e 11 de Tiago, capítulo 1, que diz assim então. Versículo 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. O que a gente pode entender desse texto aqui? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que esse texto é melhor compreendido em seu real sentido quando lemos na linguagem da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Olha só como é que diz, como é que está escrito nessa versão. Deixa eu ajeitar aqui para você. Diz assim, olha só, Tiago 1,9 na versão Almeida Revista e Atualizada, que talvez seja a sua versão. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o versículo 10. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Olha só, talvez ainda não ficou tão claro. Mas o que eu posso explicar para você é o seguinte, o significado no original da palavra humilde neste texto é tapeinos. Aqui citada, que significa humilde de espírito, alguém que reconhece suas limitações e dependência completa de Deus. Tais pessoas certamente, se mantiverem tal coração que nós acabamos de ver aqui, serão abençoadas por Deus e crescerão na vida, até porque Deus nos garante isso em 1 Pedro 5,5, que diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O primeiro lugar que a gente tem que aprender nesses primeiros versículos é ser humilde. Eu preciso entender quem eu sou. Então, o irmão de condição humilde é aquele irmão que tem um coração humilde. Não é a condição financeira, mas é um coração humilde, é um coração quebrantado, um coração que sabe reconhecer quem é superior a ele, que sabe honrar as pessoas que são superiores a ele. Um coração que não é de forma alguma orgulhoso, é uma pessoa, como diz aqui, humilde de espírito. Então, Tiago 1,9 está falando a respeito dessas pessoas. Então, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Deus ele vai exaltar os humildes, certo? Por quê? Porque ele tem prazer em ver pessoas que reconhecem a sua natureza limitada e então elas conseguem honrar Deus quando elas reconhecem que é Deus fazendo através delas. É muito mais fácil Deus fazer isso. Então ele sempre exaltará pessoas com esse coração, com essa condição de um espírito humilde.
Primeiro aprendizado nosso então hoje aqui é: tenha um coração humilde, mantenha um espírito humilde. Entenda que você não é nada nem ninguém se não for pela graça de Deus. Entenda que tudo é dele, por ele e para ele. Entenda que você não prega se não for pelo Espírito. Você não consegue fazer um bom trabalho na sua empresa se não for pela graça de Deus. Você não consegue sequer sair da sua cama para ir trabalhar. Se Deus não te der saúde nesse dia, você não consegue sobreviver às circunstâncias adversas deste mundo se o Senhor não te sustentar. Então tenha uma condição humilde, tenha um coração e um espírito humilde. Entenda que você não é mais importante ou melhor do que ninguém. Entenda que você não é, mesmo que você faça um trabalho com uma qualidade melhor que o seu colega, você não se torna mais especial do que ele por conta disso. Mantenha o coração humilde. Entenda que se você consegue fazer algo melhor que alguém, é porque talvez você tenha um dom da parte de Deus de conseguir realizar esse trabalho com uma maior qualidade, com uma maior destreza. Ou então porque você treinou mais, ou porque você se dedicou mais, mas não significa que você é mais importante ou melhor do que qualquer outra pessoa. Então em tudo na sua vida, em qualquer lugar ou circunstância, mantenha sempre um coração humilde. Um coração, um espírito humilde, um espírito quebrantado. Seja uma pessoa de espírito humilde. Amém? É o primeiro aprendizado que nós podemos tirar desses versículos. Mas também, queridos, o que importa para essas pessoas, né, é se alegrar e desfrutar disso. Que pessoas? Essas pessoas de condições humildes, essas pessoas humildes que têm um coração quebrantado, têm um coração, um espírito humilde, como eu acabei de dizer. O que importa para essas pessoas é se alegrar e desfrutar disso, sem esquecer que foi Deus, em resposta ao seu coração humilde, que as levou até ali. Até onde? Até o lugar de exaltação. Lembra que eu falei antes, 1 Pedro 5,5? As pessoas que mantêm um coração humilde, manterem um espírito humilde em Deus, certamente Deus as honrará. De que forma? Exaltando elas naquilo que elas fizerem, onde elas estiverem, no ambiente onde elas estiverem. Deus vai exaltar, porque Ele é fiel à sua palavra. Deus faz isso, Ele falou que faria e Ele fará. Então, quando essas pessoas chegarem nesse lugar, elas não podem fazer o que o versículo 10 está nos dizendo. O rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor do campo. Então, o rico também não pode se gloriar, ele não pode se exaltar. Então, quando você chegar num lugar de onde Deus te colocar, um lugar mais alto, um lugar de honra, entenda que foi Deus que te levou até lá. Então, desfrute deste lugar. Desfrute de um lugar melhor, de benefícios melhores, porque Deus está te dando. Mas sempre lembre-se que foi Deus que te colocou lá. Sempre lembre-se de onde Ele te tirou, o que Ele já fez na sua vida. Sempre lembre que se não fosse por Ele, você não chegaria aí. E se não for por Ele, você não permanecerá aí. Amém? Então entenda isso. Quando você mantém um coração, um espírito humilde diante de Deus, quando você é uma pessoa que tem uma condição humilde, Deus vai exaltar você, Deus vai honrar você. Mas quando chegar nesse lugar, desfrute. Não use disso para cair, para tropeçar, para se afastar de Deus ou para pensar de hipótese alguma que foi o seu esforço, o seu suor, o seu trabalho que te levou até esse lugar. Amém? O que mais que eu posso aprender aqui? Já o rico, né, como nós vemos ali no texto, que eu perdi aqui, você vê que nesses estudos de Tiago eu estou usando o auxílio do meu note, aqui, do meu do meu notebook, porque aqui está o estudo que eu fiz a respeito do livro de Tiago, então ele me ajuda a eu não perder a caminhada aqui e poder dar uma direção mais clara e objetiva para quem está acompanhando. Só que agora eu acabei perdendo aqui, até estou chegando já. Então, aqui. Só baixar um pouquinho. Então, já o rico, né, é outro caso, é outra situação. O rico ele precisa também entender que diante da grandeza de Deus, sua riqueza não é nada. É isso que o rico precisa fazer. Ele precisa entender que diante da riqueza, da glória de Deus, a sua riqueza, os seus tesouros, aquilo que ele adquiriu de alguma maneira, e geralmente é porque Deus quis também, não se compara em nada com a grandeza de Deus, não se compara em nada com Deus. Então, ricos que estão me ouvindo aí, entendam, a sua riqueza não se compara em nada com Deus. Por isso o versículo 10 fala isso, o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, ou seja, o contrário do humilde que foi, né, que foi exaltado por Deus.
Por quê, né? Porque o rico vai passar, ele vai passar rapidamente. Então, queridos, a nossa riqueza aqui, ela tem um tempo né, já determinado. Agora a nossa riqueza com Deus na eternidade, com Ele, o Deus rico e poderoso, isso sim é eterno, isso não tem fim. Então o rico não se glorie na sua riqueza, amém? Mas saiba que nada se compara com a grandeza de Deus. Então para que você, quando chegar nesse lugar onde você conquistou uma certa condição financeira, entenda que foi Deus que te deu e que, se Ele quiser, Ele pode te tirar isso. Amém? Mas glorifique a Deus com todo o seu coração em tudo, tendo pouco, tendo muito, sabe? Tendo, sabe, uma condição financeira que muitos gostariam de ter. Louve a Deus por isso, mas saiba que ainda assim, por mais rico que você seja, não se compara com a grandeza de Deus. Agora vejamos o que diz o versículo 10, então, na versão transformadora. É outra versão, para que a gente possa entender bem. Diz assim, ó: E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. Olha só que interessante. Diante de Deus, somos todos insignificantes. Todos nós diante de Deus. A Bíblia diz que tudo é dele, por ele e para ele, como eu disse aqui antes. Que sem ele nada existiria, que tudo foi feito para ele. E, portanto, nós fazemos parte deste projeto também. Nós também. Tudo que somos ou temos só aconteceu porque um dia Deus desejou assim. Então, de forma alguma, em momento algum nas nossas vidas, nós podemos pensar que conseguimos algo por conta realmente do nosso merecimento, sabe? É claro que tudo que a gente planta, a gente vai colher, seja bom, seja ruim, mas nós precisamos entender que se não fosse a perfeita vontade, ou a plena vontade, ou a soberana vontade de Deus, nem nós existiríamos. Então nós precisamos entender que diante de Deus, não aos olhos de Deus, entenda isso. Eu não estou falando aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, todos nós somos amados, somos, sabe, a maior criação dele. Mas diante de Deus, em comparação com Deus, todos nós somos insignificantes. Amém? Então precisamos entender isso, eu preciso partir desse princípio. Não importa o quanto eu tenha na minha conta bancária, não importa o tamanho da minha casa, não importa a quantidade de carros que eu tenha, não importa a função que eu exerça no meu trabalho, sabe? Não importa o ministério que eu ocupe na igreja. Diante de Deus, eu sou insignificante como qualquer outra pessoa. Amém? Então preciso entender isso e assim compreender a minha total dependência de Deus, que deve haver na minha vida todos os dias. O que mais? Importa saber também o que significa a palavra orgulhar ou gloriar-se, conforme outras traduções, talvez seja a sua, para que entendamos bem qual é a atitude que devemos ter, tanto quando Deus nos eleva a uma posição mais alta ou quando Ele nos rebaixa a uma posição inferior à que estamos vivendo hoje. Então, o que quer dizer a palavra orgulho nesse texto? E essa palavra quer dizer ostentar orgulho e vaidade em excesso. Amém? Então o texto aqui, quando fala de orgulho, nesse momento está falando do excesso. Porque um certo orgulho, às vezes, até é saudável. Por exemplo, eu tenho orgulho todas as vezes do meu filho quando ele faz uma coisa que me alegra, quando ele, sabe, me surpreende com coisas boas, quando ele trata bem as pessoas, quando ele é obediente na casa de estranhos, quando ele, sabe, enfim, quando ele demonstra amor sem que a gente peça para que ele faça isso. Então essas coisas me trazem orgulho. Eu me orgulho da vida dele, eu me orgulho dele. Porém, o orgulho em excesso, aquele que começa a fazer com que eu pense que meu filho é o melhor do mundo, que meu filho é perfeito, que colocar ele e começa a colocar ele num pedestal, esse orgulho é perigoso. Então todo orgulho em excesso é o problema, é o que o texto está falando aqui, amém? Então quando o texto fala, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, o texto aqui está falando disso, amém? A palavra orgulho quer dizer ostentar, amém? Então cuidado com isso. Entendendo então, agora que a gente entendeu o sentido da palavra, vejamos como aplicar bem este texto em nossa vida de maneira bem clara. Vamos lá? O humilde, escute bem, o humilde tem orgulho de Deus tê-lo amado tanto a ponto de dar mais valor a ele do que qualquer outro, e por isso ter mudado sua história. Eu vou repetir para você entender bem.
baseado no que a gente entende da palavra orgulho aqui no texto, vamos ver o que o texto está querendo dizer de maneira mais clara possível. Olha isso. O humilde tem orgulho de Deus tê-lo amado tanto a ponto de dar mais valor a ele do que qualquer outro, e por isso ter mudado a sua história. Então o humilde tem que entender isso, ele tem que se orgulhar por Deus ter tirado ele daquele lugar que ele estava de derrota, de humilhação, de sofrimento, e ter colocado ele num lugar de honra. Amém? Então isso deve trazer um sentimento de orgulho, sabe? De você saber, poxa, olha só que Deus fez na minha vida. Então se é para ter orgulho, orgulhe-se de Deus ter te amado tanto, Deus ter se importado tanto com você a ponto de fazer isso na sua vida, a ponto de ter transformado você num homem melhor que você é hoje, na mulher melhor que você é hoje, no filho, no jovem melhor que você é hoje. Então, se é para se orgulhar, orgulhe-se nisto, naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Porém, já o rico tenha orgulho em Deus, que pode de uma hora para outra fazer com que sua riqueza desapareça e você já não possua mais nada de valor a não ser ele em sua vida. Vou repetir. Já o rico tenha orgulho em Deus, que pode de uma hora para outra fazer com que sua riqueza desapareça e você já não possua mais nada de valor a não ser ele em sua vida. Se o rico deve se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe de Deus, se orgulhe em Deus, porque daí mesmo que você tenha perdido, ou mesmo que você venha perder algo, suas riquezas, os seus bens, ainda assim, Ele continuará sendo Deus na sua vida. O problema é quando nós começamos a conquistar certas coisas, chegar a certos lugares, né? Adquirimos posições e quando chegamos nesse lugar, acabamos por esquecer de Deus, por deixar Deus de lado, por acharmos que não, começamos a achar que não precisamos buscá-lo tanto, ou ir tanto aos cultos, ou servi-lo da mesma maneira que servíamos antes. Então Deus deixa de ser o motivo real do nosso orgulho, da nossa alegria, do nosso prazer, e as coisas e os bens começam a tomar o lugar dele. E aí quando nós perdemos, porque ele é fiel, ele vai permitir que isso aconteça, nós acabamos nos desviando dele, então, nós acabamos nos desviando da presença, da igreja, da palavra, por simplesmente termos perdido o prazer em Deus e ter colocado esse prazer nas coisas. Então, você que é rico, orgulhe-se em Deus, para que mesmo que se for assim a vontade dele, você perca algo, você não perderá ele. Você não perderá a sua salvação, você não perderá o seu caráter e nem a sua natureza em Deus. Amém? E para encerrar, quero dizer para você o seguinte: de ambas as formas e nas duas situações, seja orgulhoso em ou de ter um Deus tão poderoso que se importa e trabalha com e por você em todo o tempo e em todo lugar. E lembre-se sempre que no final de tudo, seremos apenas nós e Ele para recebermos a recompensa de acordo com o que vivemos aqui. Amém? Então seja, sabe, na condição de um humilde de espírito, seja na condição de um rico, de todas as formas, orgulhe-se em Deus. Orgulhe-se em Deus. Você viu que o texto aqui está falando do tipo de orgulho, ou seja, ostentar orgulho e vaidade em excesso. Quando o orgulho aqui é Deus, não tem problema de você, sabe, erguer um orgulho ou cultivar um orgulho exacerbado, porque é em Deus. Amém? Então, com Deus não existe excesso. Você tem que realmente ir nas alturas com Ele, colocando Deus acima de todas as coisas, se orgulhando, sabe, sem limites mesmo, por Deus, em Deus. Amém? Então, o orgulho aqui está falando de ostentar esse orgulho, de ter essa vaidade em excesso, mas está falando isso não para você usar disso em coisas, em pessoas, não, está falando a respeito de você fazer isso para com Deus. Amém? Quero aqui deixar bem claro que você entenda, sabe, que o significado da palavra orgulho aqui nesse texto é um orgulho ostentado, é uma vaidade em excesso. Então, só que isso dirigido a Deus, amém? Dirigido ao Senhor, ao que Ele tem feito na sua vida. Então, quando você chegar nesse lugar de honra, um lugar de glória, abençoado por Deus, ou se você estiver ainda padecendo um pouco, ainda não começou a chegar lá, não importa, que seu orgulho seja Deus,
seja andar com Ele, seja estar com Ele, seja saber que Ele te ama, que Ele se importa com você, que Ele está cuidando de você. Que o seu orgulho seja saber que Deus pode transformar a sua vida no momento que Ele quiser, sabe? Que esse seja o seu orgulho, saber que você serve a um Pai. Não apenas um Deus, um Senhor, mas um Pai que se importa, que compreende você, que ouve você. Amém? Então, no tempo oportuno, Deus vai mudar a sua história. Então, o que eu aprendo aqui são essas coisas, esses 3 versículos. Amém? Que eu preciso manter o meu coração numa condição de humildade de espírito. Mas quando Deus me abençoar e me colocar num lugar de honra, eu preciso lembrar que é dele, por ele, para ele, todas as coisas, principalmente eu. E preciso saber que Ele tem que ser o meu prazer, ainda que eu esteja lá em cima, ainda que eu esteja realizando os meus sonhos, conquistando tudo que eu gostaria de ter, ainda assim eu preciso lembrar que Deus é o meu prazer e o meu orgulho está nele, para que se caso acontecer de eu perder alguma coisa, eu não perca Ele, eu não perca a minha razão de viver, que é Jesus Cristo, eu não perca a presença dele na minha vida, o amor pelas almas que eu recebo dele, ou qualquer outro traço de caráter que eu receba dele. Amém? Eu preciso entender isso. Que você possa ser edificado e abençoado por essa palavra em nome de Jesus e colocar isso em prática na sua vida. E lembre-se, sabe? O rico, ele passará como a flor do campo. Isso passa, queridos. Tudo passa. A sua riqueza vai passar. Amém? Seus bens vão passar. Tudo isso vai passar. O que vai permanecer realmente são as coisas eternas. E Deus é eterno. Então mantenha um coração conectado com Ele em todo o tempo da sua vida em nome de Jesus. Mas aí tem o versículo 11, que diz assim: pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Olha só que interessante esse texto. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Não adianta, querido. A sua riqueza vai passar. Você vai passar. Sua família vai passar. Então, concentre-se em estar conectado com o Deus eterno, com aquele que pode ligar você à eternidade, que pode mudar a sua história e garantir uma vida eterna com Ele na glória. Amém? E para chegar lá, eu preciso manter meu coração humilde. Eu preciso ser um homem ou uma mulher de espírito humilde, entendendo que tudo é dele. E ainda que Ele me honre e me coloque em lugares maiores, porque quanto mais eu me humilhar, mais Ele vai me exaltar. Se Ele vê no meu coração que eu não estou me humilhando para ser exaltado, mas estou me humilhando porque estou reconhecendo que de fato Ele realmente é tudo na minha vida. Então, se Ele encontrar sinceridade no meu coração, Ele vai me abençoar, Ele vai me exaltar perante as pessoas, perante a sociedade. Mas quando chegar lá, eu preciso entender que Ele ainda é o meu maior prazer, Ele ainda é a minha maior esperança, Ele ainda é a minha maior alegria, a minha fonte de vida ainda é Ele. E assim eu estarei garantindo o meu lugar com Ele na eternidade. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo e te glorifico, Senhor, por mais uma oportunidade de estar compartilhando a sua palavra, Senhor, por essa rede social, com cada uma que tem estudado, que tem se dedicado seu tempo, Pai, para estar aprendendo, para estar crescendo em Deus, para estar amadurecendo o Senhor. E esse é o maior desejo do meu coração, que a gente possa amadurecer, Senhor, estudando este livro, aprendendo a Tua palavra. Pai, é a Sua palavra, não é um livro qualquer, não é qualquer escritor, não, é o nosso Abba, o nosso Senhor, o nosso Deus, que nos deixou essas cartas, nos deixou essa palavra, para que a gente pudesse estudar, aprender, crescer e amadurecer. E é isso que desejamos, Pai. Eu oro por cada uma dessas vidas, que o Senhor nos abençoe, que na próxima semana estejamos todos aqui de novo para aprendermos mais de Deus e que mais pessoas, Pai, sejam alcançados por esse discipulado, para que assim essa palavra e a glória de Deus se espalhe ainda mais no meio do seu povo, em nome de Jesus. Eu te louvo e te glorifico, meu Pai. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém, queridos? Espero que você esteja gostando dessa segunda etapa do nosso discipulado, onde a gente está entrando em lugares maiores. Você pode ver que estudar um livro, ele requer muito mais atenção, dedicação. Você tem que buscar outras traduções para você entender melhor. Você tem que buscar significados das palavras. Você tem realmente que ir mais a fundo para você compreender. Não é? É diferente você pegar um contexto apenas de um versículo e explicar
Não, você precisa estudar, e é esse o propósito desses discipulados dos próximos dias. Por isso eu convido você a estar lendo também durante a semana, estar se dedicando, fazendo seu estudo, para juntos a gente crescer ainda mais. A proposta é amadurecer a nossa fé. Amém? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa escrito aí, manda aí para mim, por favor, seja no blog, seja no canal, e não deixe de convidar outras pessoas para estar conosco. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até a próxima segunda-feira, 20 horas. Amém? Um grande abraço.